Já está adiantando a mensagem. Vamos abrir lá nossa Bíblia em Josué, né? É um livro tão tremendo, né? Deus usou tanto a vida de Josué para conquistar a terra, né? E nós vimos sobre o chamado de Josué, como Deus encorajou ele e como ele nos encoraja para nós sermos fortes e corajosos, para sermos fiéis na palavra, né? Firmes na leitura, na busca de ouvir a voz de Deus, né? E agora vamos para o capítulo 2, tá? De Josué, e fala de uma pessoa especial também, né? Raabe, tá? E os espias, que a gente nem sabe, não fala nem o nome deles, a gente não sabe, né? Parece que Josué aprendeu, né? Ele não mandou 12 espias, como Moisés, né? Moisés tinha mandado 12 espias para dar uma olhada na terra de Canaã, para ver se era aquilo mesmo, tudo que Deus tinha prometido para eles. E dos 12 que foram, 2 voltaram convictos de que poderia conquistar a terra que Deus tinha dado. E 10 falaram o quê? Não vai não, porque o povo é grande, o povo é gigantesco, o povo é poderoso, e a gente é que nem uns formiguinhas perto deles, não vai dar certo não. Né? E desanimaram o povo. E por causa disso, o que aconteceu? 38 anos peregrinaram pelo deserto. Poderia ter entrado mais cedo, né? Talvez, se tivesse confiado na promessa do Senhor. Então, aí Josué era um dos 2 lá que falaram não. Josué e Caleb falaram não, vamos que a terra é boa. É do jeito que Deus falou. E nós vamos conquistar essa terra porque Deus falou que a gente ia conquistar. E Josué manda então 2 espias, né? Aí. Quando você pensa, ele teve que mandar os espias para ver como que era Jericó. Era a primeira, vamos dizer, cidade murada, com fortaleza. Era a primeira fortaleza que eles tinham que conquistar. A gente ainda vai falar algumas coisas mais fundas sobre essa conquista dessa fortaleza. Eu creio que na nossa caminhada com Deus, a gente também precisa experimentar algumas quebras, né, de fortalezas. De alguns tiveram o privilégio talvez de ter crescido na igreja, então não ter tantas fortalezas, né, que pode nos atrapalhar da nossa vida com Deus. Mas vamos começar por uma palavra, né, que eu pensei nesse capítulo sobre a maravilhosa graça de Deus. Você vê como que é a direção de Deus, né? Eu estava preparando de uma outra forma essa mensagem essa manhã. E senti que ainda não era a hora daquela outra mensagem, né? E aí Deus me deu, e não combinamos nada, a Eco-San escolheu o hino, a Amazing Grace, né? A maravilhosa graça eterna de Jesus. É coisa de Deus, né? Eu penso que é tudo coisa de Deus. Então, quando a gente está fluindo no Espírito, é assim que acontece. E aí, não sei se vocês já tiveram curiosidade, né? Eu tentei... Gente, eu tenho um pouco de dificuldade. Eu tentei dar uma pesquisada, né? É um desenho, né? Da cidade, talvez, de Jericó.
Hoje ela é uma ruína, só tem ruínas lá, né? Mas essa cidade de Jericó era uma cidade que comportava 2.000 habitantes, então não era uma cidade tão pequena, né? 2.000 habitantes naquela época lá. E olha lá como que era a muralha. A gente pensa num murinho assim, ó, né? Que é o que a gente conhece num muro assim, ó. Mas a muralha era tão grande que tinha casas. Tá vendo que tem casas, né? Passava cavalos em cima da muralha. Então a muralha não é um murinho assim, era uma muralha. Para você ver que não era fácil, né? Para conquistar uma cidade fortificada. E aí então esses dois espias, que era comum naquela época, a estratégia de guerra, né? Mandavam os espias e eles viam como que poderia, tem uma brechinha aqui, tem, né, troca de guardas, né? Tem algumas partes que a gente pode, esse muro aqui é mais baixinho, dá pra gente entrar por aqui, né, talvez. Então, foram dois espias. A gente não sabe o nome desses dois espias, mas era uma forma deles poderem reconhecer o território e poder elaborar suas estratégias de conquista, né? Então Josué manda dois espias fazer esse reconhecimento. Eu não sei porque eles caíram nessa primeira casa, que é a casa de Raabe. Diz que a casa de Raabe ficava sobre a muralha. Então era uma casa estratégica. Só que, se você parar para pensar, a casa de Raabe, coloquei aqui, versículo, vamos ver aqui, ó, versículo 1. Pedi para alguém ler, por favor. 2:1. De Sitim, Josué, filho de Nun, enviou secretamente 2 homens como espias, dizendo-lhes: ide reconhecer a terra, particularmente a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma prostituta que se chamava Raabe e pousaram ali. Alguns podem pensar assim, né, porque eles eram homens, aí foi na casa da prostituta. Talvez ela era uma cafetina, uma dona de um bordel, né, essas casas. Mas era um lugar estratégico, né, porque essas casas eram cheias de pessoas e eles poderiam pegar informações dentro dessa casa, né? E devia ter estrangeiros, devia ter gente da cidade, então era um lugar estratégico. Então eles entram na casa de Raabe e pousam ali. Mas o que acontece? Essa notícia chega para o rei lá de Jericó. E o rei vai lá, porque descobrem que eles, parece que eles são espias, parece que eles são, né, outros povos, estrangeiros. E aí, olha só que interessante. Do versículo 2 ao 5, a gente vê a Raabe, ela conhecia esses homens? Provavelmente não. Mas ela mente para o rei dela. E não é interessante? Porque o rei vai perguntar para ela desses dois espias. Ela esconde esses espias, né, e mente para o rei. Qual será o motivo que a Raabe fez isso? Fala que, no versículo 6, peço para alguém ler. Acontece que Raabe tinha levado os espiões ao terraço. Eu os havia escondido debaixo das varas de linho
amontoadas ali. Ela escondeu eles lá no terraço, a casa como se fosse um sobrado, né? Em cima da casa eles tinham esse espaço que eles podiam fazer esse tipo de serviço. Essas canas de linho, né, onde ela esconde, secavam para poder produzir tecido. Mas dizem que não cheirava muito bem. Não era um lugar muito agradável para ficar escondido, né? E ela esconde esses homens e ela mente para o rei, fala, ó, eles já foram embora, eles foram por um caminho, se vocês correrem, vocês ainda pegam eles, né? E aí ela despista, né, porque o motivo está nos versículos de 8 a 11. Pedi para alguém ler. 8 a 11. E antes que os espias se deitassem, ela subiu ao eirado a ter com eles. E disse-lhes, bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, que todos os moradores da terra se derretem diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e também o que fizeste aos dois filhos dos amorreus, Sião e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes totalmente. Quando vimos isso, derreteram-se os nossos corações, e ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima do céu e embaixo na terra. Olha só essa palavra dessa mulher. Raabe fala assim para os espias. Ela ouviu falar desse Deus, né, que destrói, que levanta, que faz, que abriu o mar vermelho. Olha só, a palavra de uma mulher que não era do povo de Deus. E ela fala assim, olha, o nosso coração, olha essa frase, eu até deixei, eu não sei se eu coloquei aí, acho que eu coloquei depois. Mas ela fala assim, nosso coração derreteu-se de medo. Olha que frase é essa, diante desse Deus. Então Raabe faz essa declaração que ela cria nesse Deus. E é por causa disso que ela escondeu esses espias. Um temor veio no coração daquela mulher, que era o quê? Prostituta. Talvez, assim, né, uma profissão que para muitos, né, não é digna, é sujo, considerado assim de outra classe. E Raabe é a personificação daquele povo que Deus estava destruindo para fazer o povo de Deus dominar sobre aquela terra, né? Então ela era a prostituta, uma imoral, uma pessoa improvável. Talvez na nossa cabeça, ou na cabeça de muitos, de achar Deus não vai poder incluir uma pessoa dessa no reino de Deus. Mas ela creu. E lá fala assim, em Hebreus 11:31, que por causa que ela creu, Raabe foi salva. Raabe não foi morta e ela foi ainda incluída, né, para o povo de Deus. Raabe teve fé. Ela teve fé antes mesmo de ser, vamos dizer, de aprender mais sobre Deus. Ela tinha fé, ainda não tinha se convertido, né? Ela ainda era prostituta, ela ainda tinha uma vida que talvez não era de acordo com Deus.
Mas ela pede para esses espias lembrarem dela, para salvarem ela, para resgatarem ela. Teve essa ousadia. Deus pode fazer, Deus vai entregar, porque Deus falou para ela, que ela entendeu que Deus, olha só, aquilo foi uma confirmação para os espias, que talvez estava lá, será que vamos conseguir derrubar essa muralha? Será que vamos conseguir conquistar essa terra? Por isso é muito importante a gente ouvir, eu coloquei aqui, ouvir histórias. Importante não é só a gente ouvir história, mas nós contarmos histórias. Contar como Deus opera, contar como Deus faz as coisas. Talvez aqueles homens, os espias estavam meio inseguros, mas ouvindo Raabe falar, eles falaram, é isso mesmo, nosso Deus é isso, e nós vamos conquistar essa terra. Confirmaram para eles aquilo que Deus já tinha falado para eles. Aí eles fazem então um juramento com ela, só que ele fala assim, você vai amarrar essa corda vermelha e sua família tem que estar aqui nessa casa, senão a gente fica, como fala? A gente fica desobrigado desse juramento de cuidar, de guardar, de resgatar as suas vidas. Né? Porque como é que os outros iam reconhecer quem era Raabe, que ajudou os espias? E aí ela ouve esse trato, segue as instruções, e ela, né, do 18 ao 21, a gente vê que a Raabe coloca esse cordão vermelho, e a gente só vai saber o final dessa história no capítulo 6, entendeu? Capítulo 2 é só um anúncio do que vai acontecer, né? Mas eu queria que a gente pensasse, então, algumas lições nessa passagem. A primeira coisa, Deus é um Deus que cumpre as promessas. Talvez alguns, porque às vezes demora para as coisas acontecerem. Tem promessas aqui, talvez, que ainda não foram cumpridas. Eu tenho promessas de Deus, da minha família, que ainda não foi cumprida. Já fazem, sei lá, 40 anos, 30 anos. É demorado, né? E talvez a gente desanime. A gente possa ficar que nem aquele povo derretido de medo diante das turbulências que podem nos acontecer. E quando a gente vê, que nem algumas pessoas falam assim, não gosto de ler Apocalipse, né? Porque Apocalipse fala o tempo dos fins, Apocalipse só fala coisa ruim. Tem gente que fala que é o livro da desesperança, não é o livro da esperança, porque não quero ler. Tem gente que fala assim. Mas Deus cumpre as promessas. Então nós não precisamos ficar como o nosso coração derretidos de medo, porque a gente pode confiar. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir cada uma delas, cada uma dessas palavras. Segunda coisa, Deus é um Deus de graça. E não é uma graça pequena. Coloquei aqui uma graça que é escandalosa. Raabe é prova disso. Uma prostituta. Talvez alguns possam ter um passado que não seja louvável. Possa ser um passado que não seja legal. Você fala assim, mas Deus vai me usar? Imagine. Olha, gente, eu conheço tanta gente que eu conheci quando era criança e eram bem atentados, eram bem terríveis. E eu não sei se aqui tinha gente que era assim, não, né, Fred? Imagine, aqui todo mundo era bem santinho. Mas eu já vi tantas pessoas
que tenham um passado improvável, talvez difícil, e talvez não muito louvável, né? Feio mesmo, vamos dizer assim, mas que Deus transformou na sua imensa graça. E Deus pode, Deus continua fazendo. Porque sabe quem foi Raabe? Alguém que leu a história sabe quem foi Raabe? Vamos ver quem arrisca. Quem já leu na Bíblia? Oi? Pode falar alto, Liz. Sim. Raabe era mãe de Boaz. Boaz, que depois casou com a Ruth, que era uma moabita também, a outra mulher que trouxe uma estrangeira, né? Porque a Raabe também é estrangeira. Teve Boaz, quer dizer, foi resgatado, viveu com o povo. Teve Boaz. Boaz foi pai de Obed, Jessé? Obed, que foi pai de Jessé, que foi pai de Davi, que depois nasceu Jesus. Olha só que privilégio. Raabe, uma prostituta que era de outro povo, foi incluída na genealogia de Jesus. Maravilhosa graça do Senhor, que pode resgatar e transformar aquele que é improvável. Deus chama também essas pessoas. Eu coloquei ali, né? Deus restaura aquele que são os improváveis. Deus transforma histórias. Porque Raabe creu, então ela foi incluída. E provavelmente ela foi aprendendo cada vez mais e teve uma vida transformada por Deus, né? A gente nunca imagina. Se alguém parar para ouvir a história de muitos que foram chamados por Deus, você vai ficar escandalizada de ouvir tantas histórias. Mas eu já vi tantas histórias muito feias, mas que Deus transformou de uma forma tão linda, tão misericordiosa, tão maravilhosa. E Deus pode fazer isso com qualquer um de nós, se nós crermos, se nós confiarmos nele. E a gente ainda tem uma caminhada com o livro de Josué para ver aquilo que Deus quer nos ajudar para poder experimentar de uma vida onde flua mais o Espírito Santo. Amém? Então, nessa manhã, fica com essa palavra de graça, essa esperança, né, que Deus cumpre as promessas e que Deus pode transformar qualquer pessoa. Amém? Vamos orar? Senhor, como é bom a gente ouvir as histórias de como o Senhor transforma com a sua maravilhosa graça. Pai, não deixa nosso coração ficar endurecido por causa das dificuldades que essa vida nos traz, pelas decepções, pelas angústias, pelos medos, pelos nossos pecados, Senhor. Mas dá-nos um coração como o de Raabe, que creu nesse Deus tão poderoso e confiou nas promessas, confiou naqueles espias de que ela seria salva, ela e sua casa, e ela pôde experimentar uma história nova na sua vida e fazer parte da família de Jesus.
Talvez aqui o Senhor já esteja resgatando vidas, esteja transformando vidas. E eu quero agradecer, Pai, porque o Senhor quer nos usar para fazer algo novo nessa história, para fazer algo novo na igreja de Guarulhos, para fazer algo novo aqui na cidade de Guarulhos, aqui neste país, no Brasil. Senhor, onde quer que nós estejamos, que nós possamos ter um coração que ama, que busca o Senhor, que teme ao Senhor. E obrigada, Deus, que o Senhor possa cumprir os teus propósitos na vida de cada um aqui. Que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar, né? Vamos abrir lá em 1 Coríntios, capítulo 11. Versículos 23 a 20. Até 30. Pedir para alguém ler, por favor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou um pão, e havendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo pacto no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha. De modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe para sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e enfermos, e muitos que dormem. Amém. O Senhor nos dá nessa oportunidade de sempre a gente poder estar todo mês relembrando a obra de Jesus Cristo e poder estarmos nos colocando diante do Senhor. Que o Senhor nos purifique. Então vamos ter um tempo para confessarmos, né, nossos pecados. Lembrando que 1 João 9 fala: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Né? Então vamos orar. Senhor, aqui eu quero agradecer, Pai, e quero consagrar esses elementos diante do Senhor, pedir a Deus que o Senhor nos fortaleça nessa caminhada, nos ajude, Senhor, a podermos sermos sempre fiéis a Ti, obedecendo a Tua palavra, Senhor. Santifica-nos, ó Deus, na Tua verdade. E ao Pai amado, eu te peço que o Senhor possa completar a Tua boa obra na Tua igreja.
Em nome de Jesus. Amém. Então, eu queria pedir ajuda para Sônia e para Elisa, tá? Então, quem estiver preparado, pode ficar em pé. Quem já foi batizado, né? Nas águas. E já está pronto para tomar a ceia, pode ficar em pé. Vamos comer juntos com corações agradecidos. De uma oração. Senhor Jesus, obrigada por mais essa oportunidade, Senhor. Gratidão a Ti por todo esse amor que o Senhor fez por nós, ao derramar o Seu sangue precioso por amor a nós. Obrigada por este momento onde podemos estar recebendo a Santa Ceia, Senhor, onde podemos lembrar, Senhor, deste Teu grande amor. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar.